O que será que aconteceria se um objeto mágico caísse nas mãos de uma pessoa errada no incrível mundo de Gumball? Vocês com certeza podem imaginar que viraria um completo caos. Mas olha só o que aconteceu quando você escreveu. Hoje eu quero comentar um pouco sobre casais que foram formados no desenho através de um objeto mágico. Até percebemos nesse episódio que muita coisa acabou ficando sinistra. Cara, acho que você tem razão. Não sei como esse dia pode ficar mais estranho. Em um episódio da sexta temporada chamado Os Casais, muita coisa bizarra acabou acontecendo. Isso porque vocês sabem que sempre que o velho da van aparece, o episódio com certeza não é normal. Mas vocês já vão entender do que eu tô falando. E se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder os próximos vídeos, e também hype esse vídeo se você gosta de Gumball, beleza? Então vamos lá, hoje eu quero falar um pouco sobre casais que foram formados através de um artefato do velho da van que caiu nas mãos da Sarah. E esse objeto, ele é capaz de reescrever a realidade. É quase como se esse objeto, que é um caderno, ele fosse uma lâmpada mágica. Só que ao invés de você esfregar para fazer o desejo, né, no caso do caderno você só escreve ele. Que o que foi escrito nesse caderno, tudo acaba acontecendo. E por conta disso, a Sarah acaba causando um completo terror, mas calma que já vamos chegar lá. Esse episódio começa com o policial Rosquinha chegando em um dos personagens mais misteriosos de Gumball, que eu chamo ele carinhosamente de velho da van. Poucos vão pegar referência, mas eu acho que o nome já é autoexplicativo. E esse cara era um suspeito, então os policiais mandaram revistar o porta-malas. E é então que muita coisa bizarra começa a acontecer. Primeiro pega um guarda-chuva que ele começa a chover dentro dele. Depois um outro policial pega um boneco que é uma clara referência ao Chuck. E pra referência ficar ainda melhor, aquele boneco estava possuído e o espírito foi pro policial. Então já dá pra perceber que só coisa sinistra tá acontecendo. Até quando mostrou a van pelo lado de dentro, dá pra perceber que tem muito objeto suspeito. Inclusive eu tô pensando em fazer um vídeo sobre esse velho da van. Quem quiser deixa aqui nos comentários que eu faço, beleza? E já se inscreve aí inclusive pra não perder. Mas continuando, tem muito objeto suspeito, que eu arrisco dizer que é até perigoso. Mas por incrível que pareça, nem tudo que tá ali realmente é ruim. Até porque tem um óculos que o policial acha que ele não tem nada de especial. Mas ele começa a pensar que é bruxaria porque ele nunca usou óculos na vida, e ele sempre precisou usar, então ele acabou estranhando quando experimentou. E por conta disso, ele descobriu um novo mundo, e até que a esposa dele é feia. Ah, minha esposa, ela parece um alce! Que tipo de magia negra é essa? Mas dito isso, o velho da van ia passar papelada de documentação pro policial, que tudo tava dentro daquela maleta. Só que na verdade, aquilo não era documentação, e sim tinha muito dinheiro. Isso porque ele tava planejando subornar o policial, só que ele não tinha entendido. Não tem papelada aqui, só milhares de dólares! Então o que restou pra ele basicamente foi dar fuga na polícia. E acabou até dando certo, porque o policial Rosquinha é muito bobo. Só que essa fuga na polícia acabou criando um baita gancho pro desenrolar do episódio, porque nesse mesmo momento a Sarah tava recebendo um caderno pelo correio. E aquela van fugindo da polícia acabou passando muito rápido por ela, que quase acertou a Sarah. E por conta disso acabou caindo um caderno do porta-malas da van. E por conta disso, ela acabou trocando, o caderno que ela ia receber pelo caderno que caiu da van. E um detalhe muito maneiro nessa cena é que aquele caderno ele tem o logo da Cartoon Network. É quase como se fosse uma piada em que coloca a Sarah como roteirista do desenho. Eu achei isso aqui simplesmente genial. Mas é agora que vem a parte tensa. Imagina essa maluca com esse poder nas mãos, de praticamente poder escrever o rumo que a história de Gumball vai seguir. Porque é isso que vai acontecer a partir de agora. Porque como ela colocou as mãos em um caderno mágico, é agora que a mágica acontece. Ela, como uma personagem lunática, ela acabou escrevendo que o sol escureceu e o ar ficou ruim. E nisso ela vai começando a viajar um pouco nas ideias. A gente sabe, por exemplo, que o Alan e a Carmen são um casal, mas a Sarah começou a reescrever isso e colocou como se o Alan deixasse a Carmen pela Terry. E isso foi literalmente uma cena de traição na frente da Carmen, que eu fiquei até com um pouco de dó. Alan correu até ela. Machucou? Disse Alan. E nesse momento é quando chega o Gumby e o Darwin que vão presenciar toda essa bizarrice em Elmore. E o primeiro casal que eles encontram basicamente é o Salsicha com essa garota que eu não conheço. E o mais estranho desse episódio é que tudo que a Sarah escreve, mesmo que seja de forma simbólica ou metafórica, acaba acontecendo mesmo. Como se fosse literalmente que ela estivesse escrevendo, sabe? Por exemplo, quando ela fala que o coração da Terry quase sai pela boca, acabou acontecendo quase que literalmente. Ou quando uma onda de emoções pega o Salsicha, acabou aparecendo uma onda
onda literalmente. Aqui a Tom Force pegou de jeito esse episódio. Tudo acontece sem a menor explicação. E em seguida, outro casal é arruinado, que é o Larry e a namorada dele. Tinha meses que ele juntou dinheiro para comprar a aliança do casamento, mas acabou que a Sarah mudou isso reescrevendo a história. Então por conta disso, o senhor pequeno que foi pedido em casamento. E acabamos vendo uma cena bizarra dele como noiva, e o pior de Eu aceito. Tá arrasando de noiva aí, senhor pequeno. tudo é que ele acabou aceitando. O que se acabou tornando tudo mais estranho, mas não mais que a cena seguinte, porque acabamos vendo o Sr. Robinson com a Bárbara juntos. Acho que não tinha como imaginar esse casal se não fosse pela maldade da Sarah. Inclusive, teve até momento que eles se beijam e o Rock tá chegando, o que com certeza ia pegar os dois no flagra. Então, para evitar o trauma, o Gumbo acabou tentando impedir o Rock de ver. Precisamos de uma distração. Só que a ideia que ele teve acabou mandando o Rock pro hospital. E a partir daqui a situação vai pra uma escala completamente pior. Porque a Sarah, ela fez o casal mais improvável de Gumbo, que é o Heitor e a Suzy. Eu acho que não tem como olhar esses dois e imaginar um casal. Tanto que no momento que ela foi tentar beijar ele, isso aqui acabou acontecendo. Eu esperei tanto por esse beijo. E só depois de tudo isso que aconteceu é que o Gumbo e o Davi acabaram percebendo que tinha alguma coisa de estranho. E até que demorou muito pra isso acontecer. Até porque tudo que eles viram até agora era muita coisa improvável. Até a cena do Tobias se paquerando era sinistra. E logo em seguida aconteceu uma coisa muito estranha pra variar. O Gumbo topa com dois personagens que lembram muito ele e o Darwin. Seguindo aquela cor, com certeza é o mesmo formato. Só que os dois têm uma personalidade meio questionável. E o mais sinistro é que esses dois são um casal. Se eu fosse chutar, isso com certeza também é obra da Sarah. Mas esse lance de fazer o Gumbo e o Darwin serem um casal eu já falei por aqui. Eu não sou muito fã desse tipo de piada. E o pior de tudo é que nem é só a primeira, porque na sequência tem o Gumball talarico. Quando eles olham pra praça, tava basicamente o Gumbo e a Carrie, em uma versão mais velha, mas dava pra reconhecer que eram eles. O que obviamente acabou deixando o Darwin indignado e com razão. Só que o pior de tudo não é nem isso. Lembra que eu falei que as piadas com o Gumbo e o Darwin como casal acabam piorando? Então, na sequência acabamos vendo o Gumbo e o Darwin juntos se casando. Em uma versão mais realista, mas com certeza são eles. Concordo, sempre achei que eu usasse as calças. E o pior de tudo é que o Gumball comenta sobre essa cena como se realmente fizesse algum sentido. Só que o lado bom é que a Sarah, ela acaba deixando provas no local que ela passa. Então o Gumball acabou percebendo que era ela que estava por trás disso. Então, sem aviso prévio, os dois acabam invadindo a casa dela, que era pra ver o que a Sarah estava fazendo. E basicamente é o que eu tinha falado, a Sarah estava escrevendo tudo isso. Só que ela não sabia que de fato o que ela estava escrevendo estava acontecendo. Então nesse caso eu acho que podemos dar um desconto, que ela acabou não tendo culpa. Só que na cena seguinte é meio que acaba até mudando de ideia. Porque quando ela viu que tudo que ela escreveu estava acontecendo mesmo, ao invés dela se sentir culpada, na verdade ela acabou até comemorando essa maluca. E o mais bizarro é que esse mundo que a Sarah criou, quando ela tentou apagar ele, tipo rasgando as páginas, achando ali, né, que ia resolver todos os problemas, ela acabou simplesmente piorando a situação. Eu acho que tenho que destruir totalmente. Porque como ele é um caderno mágico que escrevendo tudo nele acontece mesmo na vida real, então se tentar rasgar ou destruir, isso acontece na vida real também. Então como a Sarah estava sendo uma terrorista, o policial acabou batendo na casa dela. Então ela tinha pouco tempo para tentar acabar com tudo aquilo, só que ela não conseguia pensar em nada sob pressão. Então o único jeito era o Gumball tentar, só que na verdade ele piorou ainda mais, já que ele nunca escreveu um roteiro para nada. E também tudo que era escrito no caderno era levado no sentido literal, como eu falei antes. E conforme ele foi tentando resolver as coisas, acabou piorando ainda mais. E para completar, o policial, ele já estava quase entrando no quarto. E uma outra coisa que estava complicando é que as páginas já estavam acabando. Então não ia dar tempo de voltar tudo ao normal, sabe? Só que foi no último segundo que a Sarah teve uma ideia. Ela acabou tomando o livro e escreveu alguma coisa e isso aqui acabou acontecendo. Como é que é? Como você fez isso? E deu certo, tudo que a Sarah escreveu acabou acontecendo mesmo. Obviamente o beijo não precisava, mas ela se aproveitou disso. Mas eu acho bizarro, né? O que uma pessoa com poder nas mãos pode fazer. E o legal desse episódio é que ele cria momento que a gente pode imaginar caso acontecesse. Exceto por uns casais que eu realmente não vejo funcionando, tipo o Sr. Robinson com a Bárbara, por exemplo. Mas tem muita coisa ali que foi engraçada de ver. Claro, também tinha as piadas com o Gumbo e o Darwin como casal, mas nem tudo é perfeito. Mas uma coisa é certa, eu
sempre quis saber mais sobre o velho da van. Tudo que ele faz ou sempre que ele aparece no desenho acontece alguma coisa estranha. É muito item mágico que ele carrega. Onde será que ele pega tudo isso? Eu fico pensando se algum dia vamos ter resposta para essas curiosidades. Seria até engraçado se o velho da van fosse o próprio roteirista da Cartoon Network. Até porque já teve essa piada no desenho, né, em que o próprio roteirista aparece. Mas enfim, o que você achou dessas alterações da Sarah? Alguma delas ficaria legal se fosse oficial? Dê sua opinião nos comentários e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.